sefer korkmaz. Geleceğimi biliyordum. Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ira se sente obrigado a deixar Orun. Quando ele vai para o quarto, ele se lembra do tempo que passou ali. Ela se lembra da primeira vez que Orun lhe deu sua cama. Depois, ela se lembra da época em que seu cabelo estava molhado e Orun o secou. Ira se lembra de todas as suas memórias, uma por uma, e sorri. Ela não quer deixar Orun. É por isso que ele quer ir com boas lembranças na mente. Mas ao relembrar as lindas lembranças, ele não consegue conter as lágrimas. Então ele disse para si mesmo: esta noite é a nossa última noite. Vou sair daqui porque vou morrer. Meu coração sempre diz que não importa quantos dias eu tenha com você, ele fluirá para você até o fim da minha vida. Depois, Ira diz sem lágrimas: vou-te fazer feliz esta noite. Ira entra na cozinha e começa a preparar comida para Orun. Ira diz a si mesma que esta última refeição deve ser deliciosa e prepara diversos pratos com cuidado. Enquanto a comida cozinha, Ira começa a preparar a mesa. Ele faz tudo com muito cuidado. Quando as refeições estão prontas, ele começa a colocá-las na mesa. Orun está pensando em ir em seu escritório. Depois, ele olha a foto que tiraram juntos. Depois, o advogado liga para Orun e diz: você vai se divorciar, tem audiência no tribunal amanhã. Ao ouvir isso, Orun desliga o telefone sem atender. Orun ficou muito chateado com esta situação. Ira foi para seu quarto e vestiu roupas bonitas para Orun. Depois, ele manda uma mensagem para Orun e pergunta: você pode ir para a sala de jantar em 10 minutos? Orun lê a mensagem e espera 10 minutos passarem. Naquela hora, Ira fica com dor de cabeça. Ao ouvir a dor, Ira diz a ele que não vou deixar você estragar esta noite e vai para a sala de jantar. Ira está muito animada enquanto espera a chegada de Orun. Ele coloca flores na mesa. Quando Orun chega, fica surpreso ao ver a mesa e Ira. Eles se olham nos olhos com amor, como se não fossem se divorciar amanhã. Orun vai até Ira. Ira, você disse a ele que não iria comer, mas eu preparei mesmo assim. Você disse a história da comida, talvez esta noite seja aquela noite. Orun está sentado à mesa. Enquanto servia a sopa, Ira diz: começamos a refeição com uma sopa que vai nos aquecer porque você sempre me aqueceu. Depois ele mostra todos os pratos e conta uma história sobre cada um deles. Depois, Ira diz que tinha um prato de serragem no forno, mas não tem ervilha. Você não gosta de ervilha. Enquanto Ira está indo para a cozinha, Orun, você pode verificar? Ele pergunta como você sabe que não gosto de ervilhas? Ira tenta evitar essa pergunta, mas quando Orun pergunta como você sabe, ele diz: aprendi com a irmã Elise. Depois ele vai até a cozinha e traz os pastéis. Orun pergunta por quê. Ira responde: porque. Orun levantou-se e perguntou de onde veio esta comida. Ele pergunta por que alguém que deseja se divorciar prepararia esta mesa. Ira diz para agradecê-lo: você fez muito por mim. Orun, tudo o que fiz com ele até agora, fiz por você. Talvez você não perceba, mas entre você e eu estamos ligados por um fio invisível. Convivi com sua ausência por um ano inteiro. Quando Ira não respondeu, Orun chamou um advogado para ela. A audiência é amanhã, mas saiba que estou fazendo isso porque você pediu. Ele diz que isso não é um fim, mas um começo. Ira volta para a cozinha e diz: deixe-me fazer o café para ele. Eles observam as estrelas enquanto tomam café. Ira olha para as estrelas e diz a Orun que elas parecem distantes, mas estão muito próximas, como se estivessem me chamando e dizendo: estou aqui. Então uma estrela cai do céu. Orun se vira para Ira e pergunta: você fez um pedido para uma estrela cadente? Ira fecha os olhos para fazer um pedido e deseja não morrer. Orun pergunta o que você desejou?
Ira diz a ele que desejos não podem ser ditos, caso contrário eles não se tornarão realidade. Depois que Orun e Ira se entreolharam por um tempo, Ira pergunta: vamos para a cama agora, e vai para seu quarto. Ira vai até o quarto de Ali e vê o colar de Nia ao lado da cama. Ele pega o colar na mão enquanto minha querida irmã Nia espera a morte. Não posso fazer mais nada. Ele diz que faz tudo por causa deles. Naquela hora, Orun observava da porta. Ele pergunta se ela ficará confortável. Naquela época, Ira estava segurando o colar na mão. Orun pergunta o que é isso. Ira aponta para ele e diz: você se lembra disso? Ira fica ali parada, sem saber o que dizer. Ira não respondeu a Orun. Orun pergunta novamente com entusiasmo: você se lembra? Mas Ira conta a ele que eu vi nas fotos e Ali também contou a ele. Orun acreditava nisso. Ele sai da sala dizendo que foi uma noite agradável, apesar de tudo. Quando Orun sai da sala, Ira fica feliz porque graças a Deus ele não entendeu nada. Ira acha que tem que ser assim. Orun foi para seu quarto. Então ele sai da sala e começa a caminhar em direção a Ira. Mas quando chega à porta, ele para e volta para o escritório. Naquela hora, Ira não conseguia dormir. Ele se levanta, escolhe um livro dos livros de Alid e começa a ler. Nesse momento, a luz acaba. Ira de repente entra em pânico e sai correndo. Ira fica aliviada ao ver Orun. Orun diz: deixe-me dar uma olhada nele e não espere aqui no escuro, venha comigo. Então vá para a cozinha e eles vão. Quando Ira está prestes a deixá-lo, ela segura a mão de Orun e diz: estou com medo. Orun se aproxima de Ira e acaricia seus cabelos, dizendo: não tenha medo, estou com você. Vamos ver, amanhã há uma audiência de divórcio. Orun e Ira se divorciarão? É o último dia de Nusa no escritório. Ele está esperando na frente do escritório para entregar a chave do escritório ao proprietário. Nesse momento ele se despede de Salam, resida do seu. Ele estava com febre alta. Quando Nefes percebe isso, ela imediatamente traz água e um pano e coloca um pano na testa dele, dizendo que minha mãe ensinou a Razid que faz bem para a febre. Razed diz a ela: você é útil, garota, venha molhar tudo de novo. Enquanto isso, Nusa dá a chave ao dono do escritório. Então ele começa a esperar pelo amigo. Ele liga para o amigo, mas não consegue contatá-lo. Depois, Kenan terminou seu trabalho. Quando Kenan olha pela janela, Nusa ainda está esperando em frente ao escritório. Kenan se pergunta por que está esperando aqui até esta hora. Naquela hora, a amiga de Nusa liga para ela e diz que ela não pode ir. Quando Nusa ouve isso, ela não sabe o que fazer e se senta na calçada. Kenan observa por um tempo e vê algo, mas com certeza foi deixado na rua. Dizendo não seria possível estar na rua a esta hora. Ele sai do escritório, vai até Nusa, senta-se e pergunta qual é o problema. Nusa o rejeita e se levanta, dizendo que não há problema. Quando Kenan se levanta, ele pergunta: você pode ir? Kenan: não vou porque tenho uma oferta para você. Que tal trabalhar comigo? Depois, Kenan continua e diz: vamos trabalhar juntos, quero te apoiar. Quanto a Nusa, posso sair desta situação sozinho. Ele diz que não preciso da sua ajuda. Kenan diz que sim e vai embora. Nusa senta na calçada e diz que posso cuidar disso sozinha. Quando Kenan vai para o escritório, ele diz para si mesmo que ela é uma senhora teimosa e pega seu telefone. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.